Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai falar sobre empreendedorismo. Como a gente pode empreender? Então a gente precisa analisar como fazer isso, um assunto bastante importante. Sou o professor Tony, você já me conhece dos outros vídeos, e hoje vamos falar um pouquinho sobre os conceitos que são importantes, analisar as possibilidades de ter um próprio negócio. Vocês sabiam que o brasileiro é considerado um dos povos mais empreendedores do mundo, onde se cria mais quantidade de empresas? Porém, o que acontece? Às vezes as pessoas não se planejam para abrir esse negócio, não conhecem adequadamente o negócio, abrem uma empresa e essa empresa não fica muito tempo. Então, portanto, a gente precisa conhecer muito bem. Então, nossos objetivos vai ser definir e conceituar o empreendedorismo, conhecer histórias de sucesso dos empreendedores brasileiros e também internacionais e conhecer um perfil do empreendedor. Por quê? Você tem que ter um perfil, não adianta você querer ser um empreendedor se você não tem perfil. Não adianta você ter o perfil de uma pessoa que trabalha muito bem como empregado, mas não tem as características para conseguir isso. Se você não tem essas características, o que você tem que fazer? Desenvolver. Para isso, você tem que conhecer muito bem o que você vai querer fazer, né? Então, aqui nós vamos pensar primeiro, quando fala a palavra empreendedorismo, o que vem na cabeça de vocês? Sabe aquela que está se tornando bastante comum, aquela chuva de palavras? Por exemplo, num determinado momento a gente vê que está saindo na web, na internet ali a respeito. Vamos fazer mais ou menos a mesma brincadeira. Quando a gente fala em empreendedorismo, pega ali no papel agora rapidinho, o que vem na cabeça de vocês? Quais são as palavras que vêm na cabeça de vocês? 10 segundos para vocês pensarem. Rapidinho ali, escreve rapidinho enquanto eu estou falando. E eu vou dar algumas ideias aqui para a gente discutir, né? Vai formar aqui uma chuva de ideias, né? Aqui, ó, empreendedorismo, soluções inovadoras. Muita coisa, né? Se você tem soluções inovadoras, o teu negócio já tem uma grande possibilidade de dar certo, né? Se você está propondo solução para o problema que as pessoas têm, isso já é um bom caminho para você atingir sucesso. Aqui uma coisa que muita gente às vezes não se toca. Empreender significa correr riscos, né? Vai ter liberdade? Tem. Você vai ter liberdade que no empregado você não tem, só que você também vai ter muitos riscos. Inovação, criatividade, arriscar, sem patrão, ser feliz, ideia, desafio, salário. Tem muitas outras coisas que poderiam aparecer dentro dessa chuva de palavras que pode acontecer quando a gente fala empreendedorismo. Vocês sabiam que essa palavra, empreendedorismo, até bem pouco tempo não fazia parte do vocabulário brasileiro? Mas, porém, já há muito tempo nós temos empreendedores muito famosos. Por exemplo, Barão de Mauá, lá no tempo do Império, era um grande empreendedor. Ele chegou a ter mais dinheiro que o próprio Império naquele momento, né? Porque ele sabia identificar aonde ele podia ganhar dinheiro. Então, nós podemos dizer que são as pessoas capazes de identificar os problemas, as oportunidades e encontrar as soluções inovadoras para os problemas que vão se apresentando. Então, um bom empreendedor é um cara que sabe, uma mulher que sabe identificar as melhores situações e como resolver para conseguir o seu objetivo, que é, obviamente, ter lucro e ter sucesso. Porque hoje em dia, a palavra sucesso, principalmente na geração agora, e que está assustando muito as gerações anteriores, é que as pessoas às vezes não querem só associar. Sucesso não está associado somente com dinheiro, está associado também com bem-estar, com você se sentir útil para a sociedade, que não é apenas ganhar dinheiro, né? Então, empreendedorismo é a capacidade de uma pessoa ter de identificar problemas e oportunidades e desenvolver soluções e investir em recursos para a criação de algo positivo para a sociedade, aquilo que eu acabei de falar. Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais impactando o dia a dia das pessoas. Segundo o teórico Joseph Schumpeter, vamos ver se eu falei certo esse nome, empreendedorismo está diretamente associado à inovação. Ainda mais hoje,
cada vez mais vai ter sucesso aquelas pessoas que souberem aplicar uma boa inovação e até mesmo convencer as pessoas que precisam daquele produto, né? Então vamos lá. O responsável pela realização de novas combinações, porque às vezes a pessoa nem sabe que necessita daquele produto. Você vai ter que convencer, apresentar aquele produto para que ela consiga trabalhar. Eu lembro um exemplo há bem pouco tempo, quando a gente teve a popularização do celular. Minha mãe não queria usar celular de jeito nenhum, até o dia que ela descobriu que você podia falar em qualquer lugar, você precisava ir até o telefone fixo. Hoje em dia, você não tira mais o celular da velhinha lá, sempre quer falar, né? E é porque ela não havia necessidade naquele momento, mas depois que ela começa a utilizar, aquilo se torna parte da sua própria vida, né? Então, a introdução do novo bem, a criação de um método de produção, a comercialização e até a abertura de novos mercados são algumas atividades comuns do empreendedorismo. Isso significa a essência do empreendedorismo. Está na percepção e aproveitamento das novas oportunidades dos âmbitos de negócio. Então, aquele produto que parece que ninguém vai usar, hoje em dia, depois de um tempo, se você souber fazer um marketing em cima daquilo, todo mundo vai estar utilizando aquele produto, né? Antigamente, imagine, há bem pouco tempo atrás, para você viajar de um lugar para o outro, se você não conhecesse, o que você precisava? Precisava de um mapa rodoviário. Hoje em dia ninguém mais usa. Por quê? Você pega o celular, que já é uma junção de um monte de equipamentos que eram utilizados, máquina fotográfica, agenda, tem diversos equipamentos, dezenas de equipamentos que há 20 anos atrás era todos separadamente. Então foi feita essa junção, que houve uma grande revolução quando a Apple lançou lá o seu primeiro iPhone, que fez uma revolução dentro do mercado de celulares. Então, conseguir fazer essa associação de produtos que já existem vão fazer o sucesso. Mas, porém, às vezes o sucesso vem exatamente de uma maneira de você trabalhar diferente. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui da Brasileira, né, das casas da Magazine Luiza, a Luiza, que ela mudou a forma do varejo e ela é reconhecida mundialmente pelas inovações administrativas que ela fez dentro da sua empresa. E aqui a gente tem vários outros empreendedores aqui muito famosos. Por exemplo, o Mark Zuckerberg aqui do Facebook, que ele criou uma rede social que naquele momento ninguém sabia como ganhar dinheiro em cima de uma rede social. Hoje é um dos caras mais ricos do mundo, né? Como nós temos o Silvio Santos aqui no Brasil, que já comentei a respeito da Apple, né? O Steve Jobs, né? Bill Gates, né? Aqui nós temos talvez a figurinha mais conhecida do momento, que é o Elon Musk, que está, além de desenvolver tecnologias, por exemplo, dentro de carros elétricos, está levando os seres comuns, né? Mas quem tem dinheiro, obviamente, para fazer viagens espaciais, os turistas espaciais e assim por diante, que eles conseguiram exatamente ver grandes oportunidades onde as outras pessoas não viam. Tem aqui um grande empresário brasileiro que ele diz o seguinte, ó, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, gente. Aquilo que eu sempre digo também para os meus alunos, digo assim, fazer um trabalho mais ou menos, ou fazer um trabalho bem para entregar, fazer uma boa apresentação, dá o mesmo trabalho. Então, já que você vai levar o mesmo tempo, por que você não fazer um excelente trabalho, fazer um sonho grande, fazer acontecer, vai dar o mesmo trabalho, gente. E de qualquer maneira, se você fizer bem feito, você vai ter muito mais sucesso. Então, a gente já falou de diversos empreendedores de sucesso. Todos começaram com uma ideia inovadora e se dedicaram a ela e foram em frente. Certamente encontraram muitos desafios, mas persistiram e hoje colheram os seus frutos, né? Você já estudou sobre o trabalho e as diversas profissões do futuro. Com todo esse conhecimento, já pode ter uma noção de como é o mercado de trabalho para as pessoas que querem trabalhar como funcionários em empresas e também esses conhecimentos serão necessários para você conseguir também ser um empreendedor, não ser um funcionário. Então, quais seriam um perfil, vamos dizer assim, de empreendedor? Sou muito
crítico quando você coloca assim, tem que seguir exatamente ali, porque o empreendedor ele não segue exatamente uma linha. Os grandes empreendedores, aqueles que são os grandes inovadores, eles saem às vezes da linha para conseguir observar. Mas aqui tem algumas características que são fundamentais. É motivado no desejo de realizar. Corre riscos viáveis e possíveis, ou seja, ele não aposta numa coisa que ele sabe que não vai dar certo. Ou seja, às vezes ele não sabe, ele vai pesquisar se aquilo é possível ou não. Tem capacidade de análise, isso é fundamental. Mesmo quando você é empregado, você tem que ter uma capacidade de análise, mas o empreendedor mais ainda, porque todo negócio depende exatamente da análise dele. Precisa ter liberdade para agir e para definir as suas metas e os caminhos para atingi-la. Então tem que saber muito bem aonde quer chegar e como vai chegar naquele lugar, né? E confie em si mesmo. Se não tiver autoconfiança, ele não vai ter. Só que também tem que tomar cuidado, que a autoconfiança também um excesso de autoconfiança pode fazer você ruir um negócio todo. Não depende dos outros para agir, porém sabe agir em conjunto. Por quê? Nem todas as habilidades você vai ter que ter, vai conhecer. Então, o que vai ser um grande empreendedor? Saber aonde procurar as pessoas que vão suprir aquelas dificuldades que ele não tem a capacidade técnica para executar. É tenaz, firme, resistente e sabe enfrentar as dificuldades. É otimista sem perder o contato com a realidade. Um exemplo que a gente falou dos empreendedores, né, foi o da Apple, né? Quando ele falou de um celular multitarefa, muita gente não acreditava. Ou quando ele desenvolveu um computador onde conseguia utilizar vários recursos mais facilmente, ou seja, pensando em quem ia usar, muita gente não acreditava nele, mas ele brigou, foi vendo as possibilidades e criou uma das maiores empresas hoje do mundo, que é a Apple, né? Se você ou alguém da sua família se enquadra nesse perfil, é hora de começar. Você tem uma vontade de empreender? É hora de começar a estudar. Estudar para você conseguir atingir os seus objetivos. Mas como começar a empreender dos recursos e habilidades que você possui? Normalmente, cada indivíduo possui algumas habilidades, competências e interesses naturais. Se você tem aquele interesse e a partir do seu interesse você vai desenvolver, vai estar muito prazer e você vai conseguir muito mais efetividade naquilo que está fazendo. Alguns se interessam por mecânica, outros por maquiagem, dança, desenho, matemática, português, música, etc. Você tem que ver qual a área que te interessa e começar a estudar. É possível iniciar um negócio a partir dos seus interesses e das suas habilidades. Nem sempre vai ser dessa maneira, mas se você parte de alguma coisa que você já tem grande interesse, vai facilitar para você conseguir o sucesso. Por exemplo, um negócio de fabricação de bijuteria, conserto de bicicletas, conserto de videogames, confecção de roupas, etc. Vamos supor que 3 colegas se juntam para abrir uma pequena oficina de consertos. Eles podem usar a garagem da sua casa, de um deles, e as ferramentas dos pais de outro. Podem também anunciar entre seus amigos, colegas e vizinhos o serviço que eles oferecem. Eu falei no caso da Apple, volto a falar. Ele começou o negócio exatamente na montagem de computadores na garagem dos seus pais. Então, consequentemente, é uma grande possibilidade, né? Por exemplo, o foco do seu negócio pode ser vender roupas. Hoje, em vez de abrir uma loja física, que há 20 anos atrás, qualquer negócio tinha que ser físico. Hoje a gente tem o quê? Temos as web store, o e-commerce, que você consegue abrir uma loja dentro da sua própria casa. Você tendo um espacinho para você ter um mínimo de estoque ali, você já consegue fazer. Mas hoje em dia você não precisa nem ter mais o estoque num local físico seu. Você pode até terceirizar esse local e facilita para você ter esse e-commerce, né? Você irá reduzir custos para manter um local fixo, funcionários, além de aumentar a sua parcela de consumidores, porque você não vai trabalhar apenas numa região, você pode trabalhar num estado inteiro, num país inteiro, ou até mesmo no mundo inteiro, oferecendo seus produtos
e também os seus serviços. Porém, antes de qualquer coisa, é importante você conhecer bem o segmento que você pretende entrar. Se você não conhece, vai ter muito mais dificuldade. Cada segmento, ou seja, cada ramo de atuação, por exemplo, têxtil, alimentício, hoteleiro, tem as suas características, então você tem que conhecer muito bem esse. Para conhecer os segmentos e os tipos de negócio, você pode assistir vídeos, por exemplo, no YouTube, vídeos que você tem lá, ler sobre esses negócios, que vai facilitar muito a tua vida. Então, passos para você empreender. Você precisa ter ideia de um negócio, tem que ter aquela ideia que você quer aplicar, tá? Você precisa pesquisar o mercado de trabalho, mercado sobre aquele tema que você quer. Você precisa escolher daí, se você vai ter uma loja física, a localização. Para você escolher essa localização, tem que ser viável, obviamente. Você precisa ter recursos para abrir essa empresa. Se você não tem os recursos próprios, você tem que buscar sócios para conseguir conseguir esse dinheiro para você conseguir fazer isso. Você precisa estabelecer as metas, em quanto tempo, o que você pretende atingir, né? Você precisa traçar as estratégias, por exemplo, para conseguir sócios, para conseguir também atingir os clientes. Então tem que estar muito bem estabelecido isso, porque senão você não vai ter sucesso. Vamos ver um caso aqui de um sucesso real que aconteceu. Alexandre era revendedor de chocolate de uma fábrica de Páscoa em 1978. Recebeu um pedido de 2.000 ovos de 50 gramas cada um, aqueles ovinhos pequenininhos. Ao entregar o pedido para a fábrica, ele foi informado que essa não poderia produzir o produto com esse peso. Diante disso, para honrar o compromisso que ele já tinha pegado aquele pedido, ele resolveu ele mesmo produzir esses ovos para poder entregar para o cliente que ele já tinha. Porque se você pega aquele pedido e não entrega, você vai provavelmente perder aquele cliente. Comprou matéria-prima, contratou uma senhora que fazia chocolate caseiro para ajudá-lo com o desafio. Em 3 dias entregou o pedido. A matéria-prima necessária eram barras de chocolate, as formas de acetato para fazer e também as embalagens. Além disso, tinha a mão de obra da doceira, que trabalhou com ele, e os gastos com água, luz e gás que ele gastou para poder fazer isso. Então, para isso, para a gente fazer um negócio, tem que fazer uma pesquisa de preço e descobrir qual seria aproximadamente o valor que o Alexandre investiu nessa empreitada. Os valores estão atualizados aqui. Então, a quantidade de chocolate seriam 50 gramas de 2.000 unidades, ou seja, precisaria 100.000 gramas, que seria aproximadamente 100 quilos. O preço da barra de chocolate é aproximadamente R$16. Então, 16 vezes 6, ele gastaria R$1.600 hoje. O custo da embalagem seria R$1 por caixa, totalizando R$2.000. A forma de acetato, 25. Luz, água e gás usado na produção, 200. Então, ou seja, precisa levantar todos os custos envolvendo nessa produção. Então, aqui, a mão de obra da doceira, ela recebeu R$1.180 por mês, como foram 3 dias de trabalho, esse dia aqui podemos dizer que o pagamento foi de R$150 por dia, totalizando então um custo de R$450 desse trabalho lá. Esses valores foram feitos com base no dia 8/6/2021, que pode variar de acordo com a época e também da mão de obra de local para local. Aqui a gente colocou essa simulação do custo, somando todos os custos, deu 4.275. Tabela é algo muito utilizado por qualquer um dos empreendedores. Então, a história conta da primeira encomenda, que foi do Alexandre, que hoje trabalha no ramo dos chocolates e que tem uma grande empresa no Brasil, exatamente. Então, com essa simulação que a gente acabou de fazer, de R$ 4.275 para os 2.000 ovos, qual que seria o valor unitário de custo desse ovo que ele teria? É uma das coisas que a gente vai ter, é trabalhar com o custo. Então, agora eu vou dar um trabalhinho para vocês pensarem qual que seria o custo desse ovo, para daí a gente pensar no preço de venda. Um instantinho para vocês pensarem e já voltamos a conferir.
Então, um dos principais meios que o empreendedor tem que ter é o saber levantar custo. Se você não saber trabalhar com custo, provavelmente você vai ter grande dificuldade de manter as contas. Então, vamos ver nesse caso aqui. O custo seria total de 4.275. Eram 2.000 ovos. Para a gente fazer o custo aqui, é só pegar esse valor e dividir por 2.000. Ou seja, olha o valor aqui. 2,1375. Se ele arredondar para 13 centavos, ele está tendo um prejuízo. Desse decimal aqui, se a gente multiplica por 1.000, por 2.000, isso já vai dar muito prejuízo e pode levar a uma falência. Então aqui o que a gente tem que fazer? Um arredondamento para cima. Então o arredondamento aqui, o custo da unidade seria de R$ 2,14 de custo. Então agora vamos fazer uma proposta de venda. Ó. A simulação anterior, o custo total dos chocolates e o custo unitário deu 2,14. Eu quero ter um lucro de 20%. Qual seria o preço de venda que eu vou ter aqui em cima desse valor do custo? Um instantinho para vocês calcularem e já voltamos a conferir. Então, pessoal, aqui para a gente colocar 20%, eu quero saber qual é o custo, ou quanto que eu vou vender cada um e qual vai ser o meu lucro total. Então, como é que a gente faz isso? Eu tenho 2,14, como eu quero ter qual o preço de venda, eu vou ter 20% sobre 100, ou seja, 120% dividido por 100 dá 1,2. A gente já sabe isso dos vídeos anteriores. Multiplicando aqui, portanto, o valor seria R$ 2,568. Arredondando, o preço de venda seria R$ 2,57. São 2.000 unidades a R$ 2,57, o valor seria R$ 5.140. Tirando o custo ali que a gente tinha, portanto, o lucro em reais foi de R$ 865 nesse caso aqui. Aquele caso que eu contei lá dos 2.000 ovos é o caso exatamente do Alexandre Tadeu Costa, que é o dono e que fez a loja, a rede do Cacau Show. Então vocês vejam que começou com um problema que ele teve ali e ele transformou aquele problema num dos maiores negócios de chocolate do Brasil. Então nós comentamos no vídeo de hoje o quê? Que todas as pessoas que criam um negócio do zero com criatividade e inovação são consideradas empreendedoras. E que para empreender é necessário conhecer o segmento no qual quer se adentrar. Várias ações precisam ser tomadas antes, durante e depois da abertura do empreendimento. Nesse vídeo nós conversamos exatamente como a gente chegar a pensar em empreender e as características. Espero que vocês tenham gostado e até breve.